Olá, pessoal aí das humanas, história, professor Gabriel aqui falando. Vamos fazer a correção do simulado que vocês fizeram nessa última quinta-feira, no dia 17 de junho de 2021. Estou gravando agora esse vídeo aqui para vocês para disponibilizar no meu canal do YouTube, mas só vou disponibilizar semana que vem. Vocês devem estar assistindo agora, então, na Semana de São João, com uma atividade assíncrona, fazendo a correção desse simulado. Como eu coloquei lá no grupo de vocês, quer dizer, não fiz ainda, mas assim vou fazer, quando vocês estiverem vendo esse vídeo, isso já vai estar lá no grupo do WhatsApp, eu digo lá que a correção do simulado aqui é apenas uma desculpa para correção de conteúdo, para revisão de conteúdos, de conceitos que são muito importantes para vocês, para fazer um treinamento de como responder simulado, de como participar de provas como o Enem, de provas relacionadas a concurso público, seleção para entrar em faculdades, universidades, né, vestibulares. Então, é importantíssimo para a formação de vocês e acaba que é muito mais do que uma correção somente. Isso aqui faz parte de todo o nosso processo de ensino, aprendizagem com vocês e tem muita utilidade, porque além desse treinamento para responder tudo, para saber responder um simulado e aprender alguns macetes, também os conteúdos aqui tratados, eles são muito pertinentes, muito importantes e muito recorrentes, ou seja, vira e volta eles estão caindo em concurso público, no Enem, em vestibulares. Então, assistir esse vídeo aqui com atenção é só ganho para vocês, o pessoal aí das humanas que fazem história aí comigo, né? Humanas A, B e C do Colégio Estadual Ademário Pinheiro. Vamos então, vou compartilhar aqui a tela para colocar aqui para a gente as questões do simulado que vocês responderam, tá? Só um minutinho. E a gente vai discutir. Que abriu, já estou com minha tela do celular aqui compartilhada. Agora eu vou selecionar aqui o que eu quero. Me dei 1 minuto. Achei, simulado. Vou abrir aqui. Ok, já está aberto aqui bonitinho. Tá aqui, se não me engano, ficou lá da questão 11 a 21, né? Eu estou abrindo no formato. Todo mundo tira o Wi-Fi aí, por favor. Tira o Wi-Fi dos celulares aí, por favor, todo mundo. Eu vou pedir licença a vocês, um minutinho. Fiquem aí, um minutinho, que eu vou virar o roteador para chegar o sinal mais intenso aqui para a gente. Fiquem aí, aguardem 1 minuto. Né? Fica bem mais. Desliga o Wi-Fi aí de sua avó, deixa ela só no plano de dados. Não era desligar. Não, desligar o Wi-Fi. Vai que muda. Vamos lá? Desculpa aí, eu acho que agora a internet fica melhor. Eu pedi ao pessoal da casa aqui, daqui de minha casa, para tirar a internet aí do Wi-Fi do
dos celulares, internet só aqui para essa gravação aqui com vocês. Vamos à primeira questão, aqui, ó, questões para o simulado segundo. Aqui está para mim como questão 1, mas para você, se não me engano, para vocês entra aqui como questão 11. Eu acho que as primeiras questões, não tenho certeza, foram de geografia. Mas vamos para a questão do Enem. Olha aí, ó, trouxe uma questãozinha do Enem aqui para vocês. Os nossos ancestrais dedicavam-se à caça, à pesca e à coleta de frutas e vegetais, garantindo sua subsistência, porque ainda não conheciam as práticas de agricultura e pecuária. Uma vez esgotados os alimentos, viam-se obrigados a transferir o acampamento para outro lugar. O texto refere-se ao movimento migratório, ou seja, o que é um movimento migratório? Esse movimento de grupos humanos aí saírem de um lugar para o outro em busca de melhores condições. E aí o texto refere esse movimento migratório a essa questão facílima, facílima, facílima. E espero que ninguém tenha errado uma bobagem dessa, porque é muito fácil, dei de bandeja aqui essa questão para vocês. Pendularismo. Eu nunca nem falei para vocês de pendularismo. Pêndulo é aquele movimento de pêndulo, né? Mas pendularismo eu tive até pesquisando, eu não sabia. Eu coloquei até aqui, pendularismo tem a ver com saturação urbana. O que é saturação urbana? Quando um centro urbano fica muito violento, muito cheio, a qualidade de vida cai e as pessoas saem dali para outro lugar. Mas não é o caso aqui da questão. Não é o caso. O pendularismo tem mais a ver com os tempos modernos contemporâneos. Nomadismo é a resposta correta. Nomadismo, que é a ação humana de estar sempre migrando de um lugar para o outro por falta, nesse caso específico aqui da pré-história, por falta de condições de se manter, de se sedentarizar. O sedentarismo, como tem aí na letra E, é justamente o contrário, é a capacidade do homem se fixar no lugar. Só que na pré-história, nesse momento, a gente está falando de uma boa parte aí da pré-história em que não se dominava a agricultura, a domesticação de animais, então ficava no lugar, era caçador e coletor, acabava os recursos ali, tinha que ir para outro lugar. Então, é letra B, nomadismo. Êxodo rural, o que é o êxodo rural? Vamos trabalhar aqui os conceitos que pode ser importante para vocês, que às vezes é do desconhecimento de vocês. Êxodo rural quer dizer um movimento de grupos humanos que saem do campo para a cidade. Êxodo quer dizer saída. Então, também não é o caso, que a gente não está falando aqui da relação campo e cidade, a gente está falando da pré-história, que tudo era natureza, também não chegava nem campo nem cidade, porque eles não dominavam ainda a agricultura. Tudo era natureza, meio que, e a ação do homem nessa natureza era uma ação coletora, coletava os frutos, as coisas que já estavam ali disponíveis, e caçavam os animais disponíveis para sua alimentação, né, para pegar sua pele, para fazer vestimentas contra o frio, para se protegerem. Então, não é o caso. E transumância, esse nome complicadinho aí, tem a ver com a migração de rebanhos de um lugar para o outro, tipo, de um lugar mais no inverno, de um lugar mais frio para um lugar mais quente. Ou mesmo também, às vezes está relacionado, se usa essa expressão transumância, o movimento migratório de seres humanos de um lugar para o outro em busca de melhores condições de vida, mas o conceito mais redondinho aí, correto, é nomadismo. Letra B. Primeira questão aí, letra B. Primeira questão de história. A segunda questão de história, vejam aqui, é da Unidade Federal de Pernambuco. Universidade Federal de Pernambuco, que diz assim, só não tem um ano aqui da questão, mas eu não achei ela com um ano. Já se afirmou ser a pré-história uma continuidade da história natural.
havendo uma analogia, ou seja, uma comparação, analogia quer dizer isso, entre a evolução orgânica, né, das coisas naturais, como das plantas, das espécies, etc., e o progresso da cultura. Sobre a pré-história, qual das alternativas a seguir é incorreta? Vamos lá. Letra A. Aqui, segunda questão, Universidade Federal de Pernambuco. Letra A. O que nos diz aqui a letra A? Está perguntando qual é a incorreta. Várias ciências auxiliam no estudo, como a antropologia, a arqueologia, a química. Sim, a pré-história ela é estudada de forma interdisciplinar, ou seja, várias disciplinas, porque não existem, por exemplo, recursos, materiais escritos deixados. A pré-história, inclusive a expressão pré-história, é uma expressão até preconceituosa, que fala que só considerava história de quando o homem consegue registrar o que acontecia com as sociedades em diante. Então, do domínio da escrita para cá. O que é antes do domínio da escrita ficou convencionado chamar pré-história. Mas claro que é história também, não é antes da história. É história, mas ficou convencionado assim. Uma convenção, chamar assim. E como não tinha documento escrito, a pré-história depende. O galo está cantando aqui do vizinho, cantando um bocado. Parece até que eu estou na roça. Mas não, eu estou aqui no Alto Marão. Mas vamos seguindo, deixa o galo cantar. Ele está aqui cantando para vocês, chamando para que vocês prestem atenção aqui na aula. Então, a pré-história, ela necessita do conhecimento de outras disciplinas para alcançar os seus objetivos de estudo. Então, letra A está correta, está pedindo a incorreta. Então, não é letra A. Letra B. A pré-história pode ser dividida em paleolítico e neolítico, no que se refere ao processo técnico de trabalhar a pedra. No que diz respeito a trabalhar a pedra, sim. A parte mais primária no paleolítico, que é um primeiro momento evolutivo, vamos usar essa expressão aqui entre aspas, e depois o neolítico, pedra lascada, pedra política. Paleolítico, pedra lascada, e depois tudo isso vai se aperfeiçoando depois no neolítico, pedra polida. Então está correto, mas como a gente quer a incorreta, também não é a letra B. Letra C. Sobre o paleolítico, podemos afirmar que foi o período de grande desenvolvimento artístico. Lembra aí das pinturas rupestres, dos registros de milhares de anos aí que nós temos, de pinturas na parede pelos nossos ancestrais, por esses homens que viveram há muito, muito tempo atrás. Foi o período de grande desenvolvimento artístico, cujo exemplo são as pinturas antropomorfas, ou seja, o que é antro? Antro quer dizer homem. É uma expressão, né, que vem, se não me engano, do grego, quer dizer homem. Antropomorfo, morfo, forma, formas humanas. Já se desenhava formas humanas ali nas cavernas, e zoomorfas. Zoo é uma expressão, agora eu não sei se do grego ou do latim, mas zoo quer dizer animais, né? Se refere formas animais, isomorfas. Então eles pintavam nas paredes formas de caçadores, caças, né? Caçadas, representavam caçadas. Tem uma caverna na França muito famosa chamada Caverna de Lascaux, né? Que tem um painel imenso de milhares de anos lá, de animais retratados, de caçadores, é uma coisa linda, uma coisa maravilhosa. Eu não conheço ainda pessoalmente. Um dia, se Deus me der vida e condição, eu vou conhecer a Caverna de Lascaux na França. Através de... Então, realizar nas cavernas. Letra C está corretíssimo. Letra D. Rapidinho aqui, só conferir uma coisa aqui. Essa é a segunda questão. Tá. Letra D. O Neolítico apresentou um desenvolvimento artístico diferente do Paleolítico. Sem dúvida, era mais desenvolvido. Paleolítico, pedra lascada, até, né, se convencionou chamar de pedra lascada. Neolítico se convencionou de chamar de pedra polida, ou seja, algo mais bem elaborado.
através de traços geométricos do desenho da pintura. A pintura, a arte expressada por esses homens pré-históricos, ela era mais bem elaborada no período neolítico. Então está corretíssimo, não é nossa questão. Sobrou qual? A letra E. É a letra E que está incorreta. Vamos ver aí o que está incorreto aí na letra E. Diz: os primeiros seres semelhantes ao homem foram os australopitecos e o homem de Java, que eram bem mais adaptados que o homem de Neandertal. Essa tem pegadinha aí nessa questão, mas é ela que está errada. Por quê? O homem de Java, o australopiteco, são tipos de hominídeos, né? Espécies que se aproximariam do ser humano. Entretanto, está errado dizer que eram mais bem adaptados que o homem de Neandertal. Porque o homem de Neandertal foi um homem mais recente, inclusive, mais recente do que o Australopithecus e o homem de Java. Eles viveram ali naquela região ali que hoje, ali no entorno da Alemanha, foram achadas as primeiras ossadas de Neandertais ali, né, naquela região ali. E ninguém sabe ao certo por que esse homem de Neandertal que conviveu com nós, Homo sapiens, desapareceu. Ninguém sabe as razões disso. Então não dá para dizer que eles desapareceram por causa da falta de adaptação, porque eles eram bem sofisticados. Eles sabiam caçar muito bem, eles sabiam confeccionar ferramentas, tinham domínio. Há quem diga que chegavam a ter domínio do. Isso aí é controverso, que sabiam fazer fogo também. Isso aí uns dizem que sim, outros dizem que não. Isso é meio controverso, porque não fecharam ainda a opinião sobre isso. Mas foi o tipo de hominídeo mais sofisticado atrás do Homo sapiens foram os Neandertais. Então, como é que vai dizer que o Australopithecus e o Homem de Java eram mais adaptados com ele? Então, tá errado. Então, é a letra E. Aqui, FCSL São Paulo, Faculdade Católica, eu acho que é Faculdade Católica CL, eu não sei essa sigla aí, deve ser alguma cidade paulista. Eu devia ter visto isso para dizer a vocês, mas não sei. Examine as 3 proposições julgando se são verdadeiras ou falsas. Em seguida, assinale a alternativa correta. Então, vamos ver aqui, questão por questão aqui, tá? Questão por questão. Proposição, alternativa por alternativa. Vamos ver quem é falso e quem é verdadeiro. A pré-história, a época compreendida entre o aparecimento do homem sobre a Terra e o uso da escrita, é dividida tradicionalmente em 2 períodos, paleolítico e neolítico, depois que outros historiadores colocaram a idade dos metais. Então, que consideram só até 3.000 anos antes de Cristo, que é quando a civilização suméria, lá na Mesopotâmia, vai fazer aparecer aí, vai vir aí o surgimento da primeira forma de escrita, como a história conhece, que foi a escrita cuneiforme, que era feito com cunha, que era uma ferramentazinha assim, ó, nesse formato assim, ó, como esses meus 2 dedos em V, mais ou menos, uma cunha. Então, paleolítico, pedra lascada, neolítico, pedra polida. Então, aqui está correto. A questão 1 está correta? Sim, está. A questão 1 está correta aqui da questão número 3. E a questão, a alternativa 2, a domesticação de animais e o surgimento da agricultura ocorreram apenas após a invenção da escrita. Está errado. Está errado. A invenção da escrita foi por volta de 3.000 anos antes de Cristo, e a domesticação de animais, o surgimento da agricultura, há historiadores que falam de 5.000 anos antes de Cristo,
há historiadores que falam de até 7.000 anos antes de Cristo. Então, está errado. Até agora temos a 1 correta e a 2 errada. A preposição 3. A duração do Paleolítico é bem mais extensa do que a do Neolítico, envolvendo níveis técnicos naturalmente mais primitivos. Está correto também. Então, as alternativas 1 e 3 estão corretas. Então, vocês deveriam ter marcado para ganhar essa questão a letra C de cavalo. Olha os cavalinhos aqui atrás. Letra C de cavalo. Aqui temos uma questão adaptada aqui. O que quer dizer questão adaptada? É que alguém pegou essa questão deste lugar aqui, desta instituição, a MEOSC, que eu não sei que instituição é essa, né? O que eu não sei, eu digo que não sei, e adaptou ela, fez alguma alteração, mas ainda assim colocou os créditos aí, diz que adaptou pegando dela. A pré-história costuma ser dividida em 3 períodos. Tradicionalmente é 2 períodos, mas tem historiadores que consideram também a idade dos metais, que já pega o período da escrita aí como parte da pré-história, desse processo de desenvolvimento. Não está errado nenhum nem outro, é uma questão de convenção e da linha daquele historiador, e da linha da história. Mas, geralmente, a grande parte dos livros didáticos considera a idade dos metais como parte da pré-história. Mas vamos lá. A pré-história costuma ser dividida em 3 períodos: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. São características do período Paleolítico, pedra lascada, exceto, ou seja, menos essa aqui. Então, todas aqui, ela quer a alternativa, a questão está pedindo alternativa, que não é característica do Paleolítico, exceto quer dizer isso, aquilo que não entra. Letra A. Deixa eu tirar aqui. Só um minutinho, tomar uma aguinha. Questão 4, vamos lá. Letra A. Os homens deste período eram nômades e viviam essencialmente de caça e coleta. Corretíssimo. Com relação ao Paleolítico. Então, não é essa. Letra B. Uma descoberta essencial deste período foi a descoberta de como produzir o fogo. Correto. O Paleolítico, inclusive, ele é dividido em 2 momentos: Paleolítico inferior e Paleolítico superior, que é a última fase, a mais avançada, vamos dizer assim, do Paleolítico. E nessa parte mais avançada do Paleolítico, que a gente chama de Paleolítico superior, é que houve aí a invenção do fogo, tá? Letra C. Usavam ossos e pedras para confeccionar ferramentas e armas para caça e cortar e fazer suas vestes. Corretíssimo. Eles confeccionavam seus materiais, suas ferramentas a partir desses materiais. E letra D não tem letra E, então é a letra D que está errada. Vamos aqui. Neste período, domesticaram animais, juntamente com mudanças climáticas que aumentou a temperatura terrestre. Não, gente. A domesticação de animais foi no período Neolítico, na Pedra Política, lá em meados do Neolítico. Tanto é que, quando o homem vai dominar a agricultura e a domesticação de animais, é quando o homem vai ter condições de se sedentarizar, de se tornar sedentário, ou seja, de se fixar num lugar. Então, aí, por isso que nós chamamos esses conhecimentos que surgiram aí no Neolítico, no caso, a agricultura, a capacidade de tirar o sustento do solo, do manejo do solo, e a domesticação de animais, que garantiu aí transporte, locomoção, peles para vestimentas, alimento, uma série de coisas, né? Proteção, uma série de coisas a domesticação de animais trouxe.
esse período aí que deu condição do homem se fixar num lugar e deu muito mais conforto para a vida humana, ele ter o domínio dessas coisas, foi chamada da Revolução Neolítica. Questão 5, vamos lá, já estamos na questão 5, tenham paciência aí, que isso aqui é uma aula completa para vocês. Qual era o Deus conhecido por ser o Senhor do submundo? Quando a gente fala de... Aqui, ó, tem uma descrição de vários deuses gregos, né? A sociedade grega, as polis, as cidades-estados, que tinham uma cultura religiosa politeísta. Eles acreditavam em variados deuses. Cada deus tinha um campo de atuação, representava alguma esfera da vida. Apolo ele era atribuído a Apolo o grande oráculo, né? A capacidade de ver o futuro, né? A capacidade de oráculo, e também Apolo está associado também à beleza, né? Apolo também tem essa denotação. É o deus da beleza, né, das formas belas, mas também muito associado à questão das profecias, dos vaticínios, porque tinha um oráculo muito importante que era do deus Apolo lá na Grécia. Zeus era o deus dos deuses, né? O pai de muitos deles, inclusive. Era o grande poderoso, era o Zeus. Poseidon era o deus que regia, que governava os mares. Poseidon, que no caso, os romanos chamavam de Netuno. Hermes era o deus associado à inteligência, aos viajantes, aos ladrões, à astúcia. Era o deus Hermes. E quem era responsável pelo submundo? O submundo na mitologia grega era o lugar para onde ia a alma dos mortos, né? Era o deus Hades, era o Hades. O deus Hades. Então, questão 5 aí, letra E, tranquilíssima. Quem assistiu aí aquele videozinho que eu passei de mitologia grega matou isso aqui com muita facilidade. A religião da antiga Grécia era cristã? Não. O cristianismo foi depois, é antes de Cristo. Judaica, o judaísmo também é antes de Cristo. Cristo nasce na tradição judaica, mas quando Jesus nasce, já existia a tradição judaica. Era politeísta, acreditava em variados deuses? Sim, já respondi isso lá. Era islâmica também, o islamismo só vai aparecer no século VI depois de Cristo. E era budista? Também não. O budismo, na figura lá do Siddhartha Gautama, vai se dar lá no Oriente, é um contexto meio diferente. Então, a resposta correta é que a religião era politeísta. Vamos lá, estamos chegando. Gualimpe adaptado. Alguém pegou essa questão aí dessa instituição aí e adaptou, mas deu crédito. As primeiras cidades mesopotâmicas, ou seja, da região da Mesopotâmia, aquela região entre o rio Tigre e o rio Eufrates, que foi uma região que floresceu diversas civilizações, né? Surgiram ali, são chamadas pelos historiadores de cidades-estado. Essa denominação decorre das seguintes características. Vamos analisar aqui a questão de número 7, né? Vamos analisar aqui uma a uma. Letra A. Por estarem unificadas politicamente um Estado central. Já está errado de saída, porque as polis eram cidades independentes. É como se cada cidade daquela fosse um país independente. Essas polis tinham em comum a cultura, a língua, o politeísmo da religião, mas não. Então, não existe um Estado central, está errado. B, por manter uma unidade independente. Até aqui está correta. Governada por um Estado central. Não tinha nenhum Estado central. Incorre aqui no mesmo erro da letra A aqui. Mas que respondia a uma autoridade imperial. Não, podia até responder à autoridade imperial, mas de sua própria polis.
não existia uma autoridade imperial, né? Um Estado central que governasse essas polis. Então, aqui, a letra B aqui está equivocada. Não é a letra B. Letra C. Por terem autonomia econômica e religiosa, beleza, mas manterem-se subordinadas a uma confederação. Novamente, não tem nada disso. Quem deveria pagar tributos? Eles não tinham que pagar tributos a confederação nenhuma. Eles eram 100% independentes. Letra D, por serem independentes, possuírem um governo próprio, ok. Divindades protetoras, sim, eles eram politeístas. Cada cidade tinha sua divindade protetora. Capacidade de defesa militar própria, ok. Nenhuma das alternativas acima, letra E, está errada. É letra D. D de dado. Aqui quem marcou D de dado, matou essa questão. Essa outra aqui foi um presente, né? Não tem como errar isso aqui. A região denominada Mesopotâmia ficava entre os rios Nilo e Ganges? Não. Tigre e Eufrates? Sim. Letra B de bola, entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Naquela região ali, hoje que a gente conhece ali, a Líbia, ali o Líbano, né? Aquela região ali da Ásia Central ali, uma região, uma das regiões mais antigas, assim, em termos de florescimento de civilização do planeta. Há historiadores que chegam a colocar como a mais antiga, só que não vamos entrar nisso agora, não. Então, aqui a letra B não tem nem o que comentar aqui, né? Não é o rio Ganges, não é o rio Nilo, que fica ali no norte da África. Não, é o rio Tigre e o rio Eufrates. 9. A pandemia, conhecida como peste negra, assolou a população europeia no século XIV, no período aí conhecido como Baixa Idade Média, já o período final, que a Idade Média, o período medieval já estava em declínio, né? E, junto com a grande revolta camponesa que ocorrera nesta mesma época, compôs o cenário da chamada crise do século XIV. Que a Idade Média deu um baque, morreu muita gente, deu um baque na questão econômica, né? Mexeu com muita coisa nas estruturas daquele período. Sobre a peste negra, é incorreto, ou seja, é errado afirmar que, vamos lá, o agente biológico causador da peste era o bacilo Yersinia pestis, que foi transmitido inicialmente aos humanos por ratos e pulgas, corretíssimo. Sendo mais preciso, esse bacilo aí, ele era proveniente das pulgas que davam nos ratos, pulga de rato. Né? Então, muito imundície. Naquela época, proliferava rato, as pessoas não tinham muita noção de higiene, e a pulga do rato tinha essa bactéria que causava esse mal que era transmitido para o ser humano. Tá corretíssimo, mas está pedindo aqui, ó, o que é incorreto. Letra B. A peste causou enorme mortandade na Europa, dizimando um terço da população europeia. Corretíssimo. Letra C. As causas da peste não foram explicadas do ponto de vista biológico. Na época, porque o conhecimento científico ainda não havia se desenvolvido com precisão. Exatamente, o conhecimento científico ele não existia na forma de hoje e era extremamente precário. Né? É difícil a gente até falar que existisse uma ciência naquela época, é meio complicado isso. Isso é uma questão mais aí mais para frente, para a filosofia também, para discutir essa coisa do desenvolvimento do pensamento humano. Mas era uma época muito mais marcada por superstição, pela fé, do que pela racionalidade e pela ciência. Isso vai vir com tudo depois no final da Idade Média, aí no período que a gente vai chamar de renascimento cultural. A gente vai ter figuras aí como Leonardo da Vinci,
que vai ter um espírito de investigação muito grande, que não vai se contentar somente com as explicações sobrenaturais, religiosas, e vai querer estudar a fundo a natureza das coisas. Mas neste período aqui, a ignorância nesse sentido imperava. Vamos lá, letra D. A peste era chamada de negra. Lembra que a questão está pedindo o que está errado, não o que está correto. A peste era chamada de negra por ter se disseminado na Europa através da grande migração de negros africanos durante o século XIV para o território europeu. Que imigração nessa época? Não tem nada a ver. Isso aí é a coisa mais estapafúrdia, não faz o menor sentido. Então, é uma questão dada aí de mão beijada. Está muito na cara que essa letra D está errada. E letra E, a culpa pela disseminação da peste negra foi atribuída aos judeus. Isso aí está correto, porque os judeus sempre foram muito perseguidos, e no auge da Idade Média, que era uma cultura muito católica, colocava os judeus como hereges. Então, tudo de ruim era judeu, e tudo que ocorresse de ruim, que pudesse colocar na conta dos judeus, assim era feito. Vamos à última questão. Parabéns aí quem resistiu até agora, esse momento. A peste negra, epidemia ocorrida no período medieval, não está relacionada a letra A, falta de higiene da população das vilas na época. Claro que com a falta de higiene, ok, há um aumento da população, o rato vai dar aquela pulguinha lá, que tem aquele bacilo lá, que vai passar essa doença terrível, que hoje, eu esqueci de falar, nós chamamos essa doença hoje de peste bubônica, é o nome científico que damos a essa doença, a esse mal, peste bubônica, que é essa doença transmitida, dentre algumas formas, que não é a única forma, é da pulga do rato para os seres humanos. Letra B, a proliferação de ratos. Por tabela, a gente já sabe que também está certo, então não é. Letra C, é o consumo de carne de porco. De longe, isso aqui está errado. Claro que não é o consumo de carne de porco. Inclusive, foi feito um erro no gabarito lá. Quem marcou apareceu com a questão correta, isso aí, mas a professora Adriana corrigiu lá, viu? E o próprio sistema lá do formulário, ele corrige. Então, isso aqui não afetou nada, não. Quem marcou isso aqui marcou errado, e quem marcou o certo, de fato, vai ser contabilizado como certo, tá? Isso foi resolvido. Letra D, a alta mortandade da população europeia no período medieval. Sim, na outra questão lá, já diz que 2/3 da população europeia foi morta por conta da peste negra. Exatamente. Deixa eu só comentar antes de ir para a letra E, né? Antes de ir para a letra E, é a letra E no caso, né? Não está relacionada a. É a letra E. A letra E. Ô, gente. É a letra E ou a C que. Houve um erro aqui de digitação, então quem marcou é o C. É a questão que está errada e está pedindo aqui a que não está relacionada. Que não está relacionada, né? Tá bom? Eu não tinha visto que ficou dois enunciados aqui, mas não tem nada não. Mas vai marcar quem marcou aí letra E, tá bom? Tá certo, meus queridos? E quem marcou letra C também, aí eu vou ver como é que eu vou fazer. Mas eu espero que vocês tenham aprendido aí coisas novas aí, aprendido macetes aí para poder resolver essas questões de simulado. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Terminamos por aqui, tá bom? Grande abraço a vocês.